Eu tenho uma palavra de fé e esperança para você começar a sua semana. E essa palavra está em Ezequiel 37. E a palavra de Deus nos conta que o profeta Ezequiel, ele teve uma visão. E nessa visão, ele via um grande vale cheio de ossos secos. Não eram só ossos secos, a Bíblia fala que eram ossos sequíssimos. Ezequiel 37:1 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, por um acaso poderão reviver esses ossos? E eu respondi: Senhor, tu sabes. E aí então, disse-me o Senhor, né? Profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer a carne sobre vós, estenderei pele e porei em vós o espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. E aí o texto continua e diz que o profeta, de fato, ele profetizou e fez exatamente como Deus mandou. O verso 9 diz: Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram. Olha só, nesse texto ele fala sobre essa sequidão, esse lugar de sequidão. O que o profeta, ser humano, homem, via? Um vale cheio de ossos secos, cheio de morte, sem esperança. O texto continua, onde Deus fala que esse vale de ossos secos representava Israel. Israel estava vivendo, o povo de Deus estava vivendo uma época em que eles falaram exatamente isso, olha só: pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Ou seja, acabou, estamos exterminados, destruídos. Era isso que estava na cabeça do povo de Deus. E era isso que o profeta viu. Mas observa que a visão de Deus foi outra. Aquilo que parecia para o homem como um vale de ossos secos, Deus via um exército. E mais, um exército onde, quando tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo operando, ele ganha vida, vigor, fica de pé e vence. E isso é muito importante para nós, porque hoje, talvez, você olhando aí na situação que você esteja passando, que eu não sei qual é, você pode estar se achando exatamente assim: Dani, porque você não tem noção do que eu estou passando. E acabou, não tem esperança, Dani. Talvez você esteja pensando exatamente assim. Então eu venho a você falar: profetiza. E o que é profetizar? É falar a palavra de Deus. Então, use a palavra de Deus sobre a sua própria vida. Profetize assim como o profeta profetizou para os ossos secos. Profetiza para a sua vida, para essa situação. Vira para essa situação e fala a palavra de Deus. E aí você clama por esse vento do Espírito Santo. E aqui fala que é o vento que vem, né, dos quatro cantos. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é onipresente, ele está em todos os cantos da terra, em todo o universo. E aí quando a gente fala vento que vem, vento do Espírito sopra sobre essa situação. Quando ele sopra, ele tira toda a cinza, tudo aquilo que não é para estar. Mas ele não faz só isso. Ele traz o fôlego de vida, é um sopro de vida transformador. Então aquilo que era só osso começa a criar tendões, começa a criar nervos, começa a criar pele, cabelos, unhas, todos os órgãos. E aí Deus sopra a vida e eles se colocam de pé. E essa situação que parece que está derrotada, Deus pode colocar de pé e fazer aquilo que você vê como um exército não, um monte de osso seco. Deus está vendo um instrumento de vitória. E isso pode ser na mão de Deus, se for colocado nas mãos de Deus, se for na direção de Deus e debaixo da palavra de Deus, aquilo que parece sequíssimo pode ser instrumento de grande vitória nas mãos de Deus Todo-Poderoso. E isso está falando também da sua e da minha vida. Então eu quero nesse momento, né, que eu não sei que hora do dia você vai ouvir e assistir esse vídeo, mas eu quero nesse momento te incentivar a ter fé e esperança na palavra do Deus vivo. Porque a palavra de Deus é de um Deus que é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Deus não mente. E a ação do Espírito Santo é a mesma. Ele vivifica, ele traz a vida àquilo que não tem mais esperança. E talvez o seu coração hoje esteja assim, sem esperança. Então confesse a Deus, confesse
a sua sequidão, confesse as suas falhas, confesse tudo aquilo que está sem esperança. Entrega, fala para Deus. E aí peça, Senhor, sopra do teu Espírito sobre a minha vida, sopra da tua vida na minha vida, porque eu preciso ser revivida, eu preciso ser reavivada, eu preciso ser cheia da tua vida, Senhor, cheio da tua vida, cheio do teu Espírito Santo. E aí, esse Espírito Santo transformador, ele transforma, mas para melhor, transforma para a vida. Ele não vai agir talvez como você espera, como eu espero, mas ele vai fazer de uma forma maravilhosa, né, para que o nome dele seja engrandecido e glorificado. Que Deus abençoe a sua vida.